Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade aqui do rádio ou também que nos acompanha pela internet. Hoje o nosso outro olhar é sobre as águas, as chuvas, os rios, como estamos precisando entender melhor isso tudo. E eu convidei para falar sobre isso comigo o reitor da URGS, o professor Carlos André Bulhões, que é reitor sim, e já conversou conosco, inclusive, nessa dimensão institucional, mas hoje está aqui como engenheiro e justamente especialista na área de hidrologia, de recursos hídricos, onde ele é PhD. É uma das maiores autoridades do país nesse assunto. Bulhões é titular de graduação e pós-graduação das áreas de engenharia civil, ambiental e hídrica, planejamento urbano e regional e regulação de recursos hídricos. Ele foi também coordenador do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, o IPH. Então nós vamos falar do que aconteceu, mas também do daqui para frente, o que dá para fazer para lidar melhor com tudo isso, enfim. Bom dia, reitor, seja bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco. Bom dia a todo mundo que nos escuta. Reitor, nos fala um pouco, né? Hoje o senhor está aqui mais do que como reitor, como eu disse na abertura, como um PhD nessa área, né, de planejamento e gestão de recursos hídricos, enfim, sobre as águas, né, reitor? E eu queria lhe ouvir um pouco, entendendo este último evento no Rio Grande do Sul, que conjunção de fatores, como é que o senhor explica cientificamente, que nos levou a essa cheia histórica aqui no estado? Muito bem, então atualmente se falam muito a palavra até cenários de mudança climática. Eu digo que não é cenário, o que aconteceu é uma realidade imposta aí pela natureza, né? E de onde é que vem isso? Se a gente pega o El Niño ou Laninha, primeira coisa, né? O menino, então, que é o menino Jesus, Natal, na frente do Peru ali é um ambiente que tem placas de origem tectônica, ali é um ambiente que vai bater nas Fossas Marianas, que é a parte mais profunda do mundo dos oceanos, tem 11 quilômetros de profundidade, e lá embaixo é cheio de vulcão submarino, horas com mais atividade e horas com menos, por exemplo, tá? E isso aquece ou esfria. E isso é muito antigo, são forças descomunais que existem há milhares de anos na própria natureza. Além desse, aí se você pegar esse ano, nós tivemos uma atividade solar intensa, cuja aurora boreal, por exemplo, que é só boreal na parte norte, tivemos uma aurora astral, eu acho que há 3 semanas atrás. Então, jogando mais intensidade da atividade solar no deserto do Saara, por exemplo, ou na calota polar, eu vou esquentar mais a natureza. Tudo isso se encontra na linha do Equador, é a tal da confluência intertropical e começa a transportar para o planeta todo. Se eu desmato a Amazônia mais ou menos, aí tem outra confluência do Atlântico Sul, que joga pelos Andes e vem aqui para a parte sul, afetando todo o sul do Brasil. E na parte da calota polar, eu tenho mais ou menos degelo, eu jogo mais ou menos água doce no mar e isso começa a empurrar para um lado, altera as densidades do mar, mais ou menos para um lado. Entenda tudo isso como forças, vetores, que lamentavelmente se encontram no sul do Brasil. É o ponto de choque. Então está tudo em movimento e se encontra aqui. Aí o que acontece? 2004. Furacão Catarina em Florianópolis. 2008, movimento de massa matando um monte de gente em Joinville. 2012, aqui no Rio Grande do Sul, teve enchentes aí por toda a região metropolitana de Porto Alegre, que as pessoas não lembram mais. Setembro do ano passado, novembro do ano passado e agora é isso. Bom, isso está vindo do céu e basicamente 2 parâmetros. Magnitudes, o tamanho, e as intensidades mudaram. E aí essa era a minha pergunta. Se foi extraordinária ou se veio para ficar? Veio para ficar e para piorar. Qual é a próxima chuva? A próxima. A pior chuva é a próxima. E quando é que eu começo a me planejar para a próxima chuva? Assim que essa acabar. Essa é a técnica, tá? Mas isso é do céu. Isso está vindo do céu, tá? E do céu, além da gente rezar, a gente tem que se adaptar. Senão é somente a reação. Então, medidas preventivas, lamentavelmente, não existem. Eu vou terminar minha fala com o raciocínio completo e volto a isso de novo, devido à imprevidência dos homens. Bom, magnitude e intensidade. Olha que interessante. Mudou
É uma realidade, não é resultado de uma simulação de computador, não é fruto do modelo matemático. Não é cenário, como o senhor disse. É uma realidade fato. é um fato. Tá aí, todo mundo está sentindo e sofrendo. Bom, as práticas, primeira lição aprendida, as práticas técnicas de engenharia, por exemplo, a gente estuda e olha para o passado, as grandes falhas, e começa a dimensionar para que evitemos essas falhas. Bom, se mudou a magnitude e a intensidade, que são forças, basicamente é isso que nos interessa, vindo do céu, a maneira de lidar com elas não pode ser a mesma dos últimos 50 anos. Perfeito. Então requer muito pensamento. Joguei agora essa tromba d'água no Rio Grande do Sul, na Bacia do Guaíba, tá? Na Bacia do Guaíba. O que é Porto Alegre? Porto Alegre é a minha mão. Qualquer pessoa que esteja nos escutando nesse momento, abra a mão. Imagine que a cidade de Porto Alegre está no centro da mão. Está no centro da mão. Cada dedo é um dos rios. Cada dedo é um dos rios. Então nós temos o Gravataí, o Sinos, o Caí, o Taquari e o Jacuí. Tudo para cá. Tudo se encontra no meio da mão. Qual é o tamanho dessa minha mão? A bacia de contribuição até a frente da cidade de Porto Alegre, ali o Beira-Rio, por exemplo, é do tamanho de uma Holanda fabricando água. É o tamanho de um país chamado Holanda. O Rio Grande do Sul é grande. Mas além de ter o tamanho geográfico da Holanda, é onde tem a maioria das pessoas do estado do Rio Grande do Sul, são 11 milhões de pessoas, só a região metropolitana dão 5 milhões, e é a maioria da atividade econômica do estado do Rio Grande do Sul. Está tudo concentrado aqui. Na sequência, de Porto Alegre para a Lagoa dos Patos, nós temos o Guaíba, cerca de 50 quilômetros. E eu cheguei ali, bem na abertura da lagoa, que é uma grande caixa d'água. É a maior caixa d'água da América do Sul. Na média, imagine uma caixa d'água rasa, de uns 2, 3 metros de profundidade, porém de 250 quilômetros de comprimento, até lá Rio Grande e Pelotas, e na média, e 50 quilômetros de largura. Porém, o ralo dessa caixa d'água, a saída, pequenininho, é 800 metros. 800 metros de largura. Que dá para ver no olho nu. Tu olha e vê do outro lado, é uma ladeira de água. Tá? E aí vem a história do vento. Né? Que, de novo, se magnitude e intensidade nós não controlamos, muito menos o vento. A gente tenta entender o vento e tenta se adaptar ao vento. Tá? Aí, na adaptação, todos já sabem, vou repetir, se vier o vento sul, eu empurro lá a massa d'água de Rio Grande e Pelotas em direção à Lagoa dos Patos. E chega aqui no farol de Itapuã, forma uma barragem de água. O que é uma barragem de água, uma barreira de água? O nível da água fica mais alto e a água do Guaíba, que está numa cota inferior, não consegue sair. Não vai para o mar. Não vai, e às vezes inverte o fluxo. Eu já dei marcha ré dentro de barco aqui nesse pedaço aí. Porém, se der um vento do norte e do nordeste, eu deixo a água do Guaíba sair, mas aí é que vem o egoísmo. Eu destruo, eu jogo uma massa d'água em direção a Pelotas, a Rio Grande, a São Lourenço do Sul. Eu acho que uma expressão que anos atrás usaram é que houve em São Lourenço um tsunami gaúcho, que derrubou toda a água. Tá? Esse é o segundo ponto. Então vejam, magnitudes e frequências, e a hidrologia, essa movimentação da água na Terra, tem 2 parâmetros. A capacidade de armazenamento, atrasar a água, e a translação, que basicamente é a velocidade. Imagine essa analogia que eu fiz com os dedos das minhas mãos, é a saída, todo mundo querendo ir para a praia num dia de feriado pela freeway. Se todo mundo vai ao mesmo tempo e vem aquele grande volume de carros para a freeway, sinal que o trânsito vai atrapalhar. Não vai funcionar. É a mesma coisa aqui, chegou muita água ao mesmo tempo aqui. E aí vem o terceiro componente, na quarta eu paro, que é o seguinte, a engenharia. A engenharia se abre, descortina um menu de opções que pode ser combinado de técnicas para mexer no armazenamento, na translação e na proteção. Para lidar com isso. Para lidar com tudo isso. E não faz sentido um município, seja Mussum, seja Roca Salles ou Porto Alegre, fazer todas as medidas do mundo contra as enchentes. Por quê? Porque a unidade de análise não é o município. O município é uma unidade política, é a bacia hidrográfica. Tem que ser estrutural, olhar Tem que ser, todo. Exatamente, porque a fábrica de água não é o município. Olhar só o município é um recorte. É um recorte. Nessa mão que eu fiz como analogia, são 300 municípios. Tá?
Aí temos a engenharia com as soluções técnicas e vem o que eu digo que não se tem, que é a pior coisa, tá? Seja qual for a solução, vai ser encontrada uma solução. Qual é a boa solução técnica de engenharia? É qualquer uma que funcione. Num contexto como esse, é qualquer uma que funcione. O que é que não existe? Um ambiente institucional em condições de receber informações de natureza técnica e tomar decisões de natureza técnica. Não é que não existe, já existiu e foi extinto, tá? Então eu cito aqui, até o projetista aí da estrutura do muro, olha que interessante. Na década de 30, lá no estado da Guanabara, tinha um departamento muito exitoso no Rio de Janeiro contra inundações. Foi criado em 1940 o Departamento Nacional de Obras de Saneamento. Eu não estou fazendo apologia para recriar nada, nem cabide de emprego, nem nada. Eu estou dizendo que tem que ter um ambiente institucional. Tem que ter um ambiente institucional. Esse ambiente, que começou a existir em 1940, veio até 90, durou 50 anos, o primeiro grande enfrentamento do Departamento Nacional de Obras de Saneamento, qual foi? A enchente de 41 no Rio Grande do Sul. Foi criado a partir do Rio de Janeiro. Levou uma temporada para fazer isso, mas eu tomei a liberdade, olha que interessante, de imprimir a lei assinada pelo João Goulart, em 62, que federalizou e transformou numa autarquia pública federal o Departamento Nacional de Obras de Saneamento. Olha que interessante. 1962. Competências. Orientar, superintender, planejar, estudar, projetar, executar, fiscalizar e controlar os empreendimentos ou assuntos relativos à construção, conservação, modificação, operação e exploração de obras hidráulicas e saneamento rural e urbano, compreendendo fundamentalmente drenagem, controle de inundação, abastecimento de água, esgoto pluvial e sanitário, controle de poluição dos cursos d'água e controle de erosão. Quem cuida disso hoje no Brasil? Não tem. Está difuso? Não tem. Tá difuso. A Secretaria de Defesa Civil, não, difuso? Não Você existe. está dizendo que falta um ambiente institucional para organizar isso. Um tipo de ação, de solução de engenharia para isso. Por exemplo, se a gente preconizou que a unidade... Preconizou não, a natureza decidiu por nós, né? Que a unidade decisória e de manutenção é a bacia hidrográfica. Então o município não pode ser, porque as bacias municipais são microdrenagens, muito pequenininhas, claro, muito pequenininhas. O Guaíba então não se fala. O estado do Rio Grande do Sul, com sua capacidade ou incapacidade de financiamento dessas estruturas, não tem, teria que ser um órgão federal. E aí entra sim também outro ponto, olha que interessante, o Kleber, você estava entrevistando antes de mim, me antecedeu, um engenheiro elétrico, presidente de uma companhia de energia da CE. Exatamente. Agora, quem é que deveria ser o presidente de um órgão que é hidráulica, que estuda a vida toda? O DNOS será dirigido pelo diretor-geral, por indicação do ministro, na época, de Viação e Obras Públicas, e escolhido entre engenheiros civis, de notória capacidade e idoneidade e experiência comprovada especialidade, tá entendendo? Tá. Entendi esse ponto. O quarto ponto qual é? Esse é o quarto ponto, a ausência do ambiente institucional que tome decisões técnicas. Tá. Exatamente. O senhor fez uma explicação interessante, bem didática, sobre Guaíba, Porto Alegre, e eu queria lhe ouvir sobre o Vale do Taquari lá, né? Porque as próprias cidades estão dentro de um vale. Isso. Me explica, professor, um pouco aquele fenômeno ali específico do Vale do Taquari. Bom, primeiro veio do céu com magnitudes e intensidades, né, o ponto de choque, né, e despejou. Então, um vale muito íngreme, né, ali toda aquela região ali são vales muito íngremes, qualquer variação do nível da água significa grandes variações de altura, certo. Porque eu não tenho grandes espaços. É um pouco diferente da situação lá de Pelotas e Rio Grande, como que é plano. É muito plano, eles vão ser inundados numa área muito extensa, mas a profundidade, ninguém vai ficar com água até o pescoço. E sem tanta correnteza também. Sem tanta correnteza, porque dilui muito, né? Entendi. Ali a energia é muito, nos vales é muito forte. Ô professor, aí o senhor falou, muito bem, não temos um ambiente institucional adequado, porém eu queria lhe ouvir. Em termos de solução de engenharia, que o senhor visualiza
por exemplo, agora já começou a surgir, vamos recortar aqui a saída d'água, fazer canais para maior vazão e tal. O que dá para visualizar em termos de experiência mundial e de tecnologia disponível para tratar com isso, olhando daqui para frente? Bom, veja, temos duas forças muito intensas brigando entre si. Porto Alegre está na cota 99 metros acima do nível médio do mar. A gente não está tão alto. E a serra, lá o Vale do Taquari, né, por exemplo, ele está 800, 900, 1 quilômetro de altura. Acima do mar. Acima do mar. Então, o que chover lá vai descer com muita força. Tá? Então, assim, uma primeira força para ser trabalhado aqui é a gente, de alguma maneira, administrar esses conteúdos de água que estão descendo, tá? Os que estão descendo. O vento já fica um pouco mais difícil. Soluções mágicas com relação a, vamos abrir um canal. Se você olhar agora a água do Guaíba, ela está amarela. Isso é um grande volume de sedimentos. Um grande volume de sedimentos que está descendo junto com a água. Arrastou, erudiu e estou trazendo. Em geral é dessa forma. Em geral é dessa forma. Se eu abrir ali na frente do Farol do Itapuã um canal, eu não estudei, eu só estou dizendo que tem que ter um estudo muito sério de impacto ambiental, entendam muita gente fica dizendo que é ambientalismo, que é isso, que é aquilo outro, mas o estudo de impacto ambiental para obras de engenharia nada mais é do que uma auditoria de projeto, para transformar... de viabilidade. Para transformar melhor. No meu entendimento, eu abri um canal ali e joguei um volume de água muito grande em direção ao oceano. Muito bem. Que pode sair, pode sair. Só que imagine a topografia agora interna, debaixo d'água, batimétrica do oceano na frente do litoral gaúcho. O litoral gaúcho é muito plano, é uma reta. Certo. É uma reta. Reta. É bem reta. A saída lá de Rio Grande tem um mini cânion, aí você até altera as curvas de nível porque a maioria é paralela à costa, é paralela. As ondas do mar é chamado um trem de ondas, eles vêm numa posição, vamos dizer, nordeste, norte, a direção predominante dessas ondas, que vai pegar esse volume de água que está saindo por esse canal. Veja, se está vindo e está batendo na costa, eu vou ter duas componentes, uma paralela à costa. Se muda tudo isso. Muda. E não é tão simples. Não. E o pior... Tem gente que já está fazendo o desenho ali, faz dois... Pode fazer, né? Mas eu posso causar movimentos erosivos, Entendi. porque essa água com sedimento é uma lixa. Entendi. É uma lixa. Vai rasgando. E o que é que nós temos ali naquela região até São José do Norte? Areia. Mais ainda, então. Mais ainda. Então, eu posso, aí sim, causar um desastre, e de maneira irreversível. Por isso que é importante, professor, a gente falar dessas coisas, para não ver simplismo agora, né? Não. Sai todo mundo fazendo arte gráfica e achando que tem a solução. Desenho no computador é fácil. Para um problema que é bastante complexo, né? Aí você pode erudir e abrir, assim, sem o desejo, outros canais. Então, eu tinha um canal para extravasamento de excedentes de água, né? E agora eu tenho outros que o próprio oceano abriu, e aí daqui a pouco está destruindo, ao invés de ter um istmo ali todo conectado, vou ter ilhas. Perfeito. Tá Claro. entendendo? Sim. E aí o mar que batia ali, porque o que é aquilo dali? Aquilo nos protege. Mesmo sendo de areia, o mar bate ali, ele não bate na costa doce. Claro, não bate no continente diretamente. Não bate no continente, né? exatamente. Aí a gente pode perder isso. Mas isso eu estou no campo da especulação, tá? Perfeito, tem que estudar. Tem que estudar, eu só estou dizendo, estudem bastante. Mas o senhor está dizendo também não é tão simples como alguns estão vendendo. E professor, e essas populações ribeirinhas, né? Quer dizer, haverá de ter um raciocínio. Eu entrevistei há uns dias também o prefeito de Mussum lá. Ele disse, uma parte da cidade vai ter que subir para o morro, não tem mais jeito. Às vezes é isso mesmo, né? Assim, eu já falo de Mussum, mas nas áreas, vamos dizer, regiões metropolitanas, em geral, populações carentes procuram ou planícies de inundação ou topos de morro ou inclinações. Por quê? Certo. Porque são áreas de baixo valor imobiliário e eu resolvo meu problema de transporte. Porque se eu não morar numa proximidade e aí que me oferta mesmo um emprego informal, eu vou ser deslocado para muito longe. Tá? Então entra também essa coisa social. Agora, por mais que tenhamos leniência com as necessidades sociais, me parece que a permissividade
aí dos poderes em permitir habitação, vamos dizer, de pessoas de baixa renda em áreas ou zonas de risco, é como se eu colocasse pessoas numa linha de tiro. Tá? Então, eu sou favorável a realmente, muitas vezes eu já dei e falei essa fala várias vezes, e não agora, nos últimos 20 anos. Sim, o senhor vem falando disso há muito tempo. E sempre me falam, mas você é desumano, vai colocar uma retroescavadeira. Eu disse, não vou colocar nada. A água vai destruir. Só que os esforços, isso eu falei há 20 anos atrás, de reconstrução, por exemplo, Caixa Econômica Federal para a construção de habitação de interesse social, não pode usar o recurso público para isso e usar exatamente no mesmo local. Tá entendendo? Está contratando um problema. Eu gerei o mesmo problema. No Vale ali dos Sinos, entre 2010 e 2012, um desses conjuntos, na planície de inundação ali de São Leopoldo, foi entregue em 2010 e inundou 2010, 11, 12, 13, 14, 15. A gente entrou com ação civil pública contra o financiador, que era a Caixa Econômica Federal. E dava para ter sabido isso antes, já se sabia. Né? Professor, o senhor já atuou em diversos órgãos estaduais, nacionais, internacionais, também no setor privado, como consultor, como engenheiro, acompanhou de perto eventos como o de Brumadinho, Mariana. Certamente sobram muitas lições, né, de tudo isso. O de Mariana, eu participei ativamente, né, eu era um perito-chefe junto ao Ministério Público Federal, o Ministério Público de Minas Gerais e o Ministério Público do Espírito Santo. Então, ali eu digo que em Bento Rodrigues, né, que foi varrido, a morte foi misericordiosa, porque ela foi muito rápida. Ela trouxe tudo isso com muita rapidez. Eu, obviamente, acessei vários documentos, mas eu assinei cláusulas de confidencialidade com duração de 10 anos, que termina em 2025, no ano que vem, né? Então vamos ter que falar de novo depois. Caso tenha tempo, você me chame, porque a gente pode falar não das lições aprendidas, e sim das lições não aprendidas. Entendi, importante. Professor, vamos falar um pouco de URGS, né? Especialmente do instituto que o senhor lecionou aí por quase 30 anos, o Instituto de Pesquisas Hidráulicas, que ganhou um papel de proeminência nas últimas semanas de crise. Claro. Agora surgem aí consultorias e normal. Isso. Mas eu queria entender qual é o papel do IPH e de uma universidade de referência como a URGS nessa nova fase de gestão e planejamento urbano de cidades como Porto Alegre e outras. A URGS ainda está absorvida, vamos chamar assim, numa operação que eu alcunhei de alívio ao sofrimento. Então a gente está temos pessoas de comunidades externas à universidade e temos as nossas comunidades internas. Mas falando do IPH, a gente está muito absorvido ainda no lidar com isso, né, na administração disso. O Instituto de Pesquisas Hidráulicas é uma das faculdades da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, são 29, essa é apenas uma. Nasceu em 53, oriundo da centenária Escola de Engenharia. 57, a primeira leva de engenheiros ali foi ser treinado em Grenoble, na França. Em 64, o primeiro congresso latino-americano de hidráulica, e veio gente da Unesco. A esse congresso, aqui em Porto Alegre, lá na dependência do IPH. E ficaram encantados e sugeriram o seguinte, criar o primeiro programa de pós-graduação, ali deu uma alavancada, um curso técnico em hidrologia e uma graduação em engenharia hídrica, que foi feita e continua existindo na Universidade Nacional do Litoral, na Argentina, em Santa Fé. É nossa co-irmã. Tá? Na mesma fundação. No programa de pós-graduação veio uma missão de consultoria da Unesco, em 69. Talvez no Brasil, o canto mais internacionalizado de pesquisa em 1969, época do AI-5, fosse aqui, ali na fronteira com Viamão. Então vieram pessoas dos Estados Unidos, da Alemanha, da França, da Dinamarca, do Japão, da Europa, de uma forma generalizada, todos jovens PhDs, formar a primeira turma, veja, a primeira turma na América do Sul de engenheiros civis especializados nessa matéria. Alguns até se encantaram com o Brasil, terminou o contrato deles, casaram com brasileiras, ficaram como professores aqui em Porto Alegre. Essa foi a primeira turma. Eu fui aluno do IPH na década de 80 e ainda cruzei com esses professores da primeira turma. Essa primeira turma, pegou os melhores alunos ali na década de 70
e escolheu e disseram, você tem um perfil muito bom para ser professor. Só que se você tem um perfil para ser professor aqui, você não pode estudar aqui, para evitar a endogenia, todo mundo olhando para o próprio umbigo. Então essa primeira turma, essa segunda turma então, foi para a Colorado State University lá nos Estados Unidos. A maioria da primeira, os fundadores já morreu, eu acho que tem um vivo só. Da segunda turma, todos aposentados, alguns já se foram. E chegou a terceira turma. Eu sou oriundo da terceira turma. Aí me escolheram lá, eu nem sabia. E o único local internacional que eu tinha ido era Jaguarão, aqui na fronteira do Rio Grande do Sul. E disseram, agora você vai para a Inglaterra. Mas eu não consigo falar inglês. Vai aprender, te vira. Tá? Então foi assim, isso nos anos 80, né? E aí foi indo. Atualmente os professores, esses que estão aparecendo e dando opiniões, são da sexta turma. O primeiro programa de pós-graduação da América do Sul é a referência da América do Sul, tá, desse assunto, reconhecido mundialmente. O pessoal lá, o Katrina está saindo muito, né, o furacão. O doutoramento meu foi na Inglaterra, mas o pós-doutorado foi em Davis, na Califórnia, que é o quartel-general do Hydrologic Engineer Corps. É a sede desses engenheiros que trabalharam no Katrina e tudo. Dizendo que tem muito a contribuir. Não só eu, vários Sim, colegas, a né? URGS, o IPH. O IPH, na verdade, o modelo matemático que previa essa subida de nível aí do Guaíba, a gente tem desde 1976, os primeiros resultados, tá entendendo? Mas aí o que é que falta? O ambiente institucional adequado para receber informações técnicas adequadas e tomar decisões técnicas adequadas. Por quê? Porque mesmo que a classe política tenha outra decisão, não se revoga a lei da gravidade. Não tem como. Quando se revoga, a água atropela. E eis o resultado. E noto pela sua manifestação que tem um déficit ainda aí de comunicação entre governo e academia, portanto, né? Os governos poderiam se apropriar melhor dessa expertise, que o senhor está dizendo tem 30 anos, é uma expertise internacional localizada aqui e que está disponível. E o IPH tem uma expertise de 70 anos. Tá entendendo? Então, a minha é insignificante quando comparado com todo. Sim, se usa pouco, né? Eu tenho dialogado e isso eu não posso, vamos dizer, achar um governo, porque tudo isso é política de Estado, né? Requer uma continuidade muito grande, porque essa situação, seja de falta de manutenção, seja de descaso com as informações técnicas, seja de contactar as universidades apenas para legitimar decisões que já foram tomadas, isso vem há décadas. Tem muito. Vem há décadas. Reitor, agora o reitor, né? O senhor está indo aí para o encerramento do seu mandato, minuto, 1 minuto e meio, eu queria ouvir uma avaliação sua dessa experiência como reitor da URGS, da sua gestão. Olha, primeiro eu como pessoa, é algo que me engrandeceu muito, que me deu muita alegria, não porque foi fácil, mas porque foi difícil, né? Eu fui o reitor que enfrentou a pandemia, falta de recursos, problemas políticos e agora essa situação de calamidade pública, mas eu consegui inspirar, na verdade, mais de 500 pessoas de uma forma coesa, a gente ter esse enfrentamento. Então, o meu agradecimento é para eles. Mesmo nas condições muito Quem são difíceis. As 500 pessoas? Não entendi. A administração, que está ao meu lado, certo. né? Porque eu digo que a grande coisa, se você me perguntar, você sabe tudo? Eu não sei. Eu sei que eu não sei. Agora tem coisas piores. Eu não sei que eu não sei. Esse ainda é pior, que é completamente... Mas sei quem sabe. Então, que esse monte de gente aí que está pegando junto, exatamente. Então, agradeço muito parte do resultado a eles. E quais resultados? A média histórica de diplomas que a URGS entrega ou entregou nos últimos 60 anos, em cada período administrativo de 4 anos, 20 mil diplomas. Eis o grande número. Mais de 200 mil entregamos, numas condições muito difíceis. Houve uma subida paulatina até se tornar a melhor Universidade Pública Federal Brasileira. Não foi eleição, é resultado de trabalho técnico dos índices que estão aí. Não foi que é o índice do governo, foram 60 ou 70 a nível internacional, e a gente tem aquele trabalho muito intenso de qualificar a universidade. Eu me foquei em indicadores, processos de trabalhos e as políticas, e acertando mais isso, com muita dificuldade, colocou. Dia 18 de março desse ano, acabamos o déficit da Covid. Conseguimos colocar todo o processo do calendário acadêmico dentro do ano. Lamentavelmente,
né, mudou e vamos ter que alterar. E notei também uma interação, né? Um esforço por interação maior da URGS com a comunidade porto-alegrense e gaúcha também, né? Eu diria com a sociedade brasileira, né? Eu levantei, trabalhei, fui dormir, botei a cabeça no travesseiro pensando em 3 coisas. A estrutura de financiamento do ensino superior, né, é uma coisa. O combate à evasão ou repetência, que se traduz em desempenho acadêmico, e toda a interação com a sociedade. Tá? E isso a gente interagiu com São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, quer dizer, onde pôde, a gente interagiu, sempre valorizando o papel de uma grande universidade brasileira. Obrigado, reitor. De nada, sempre as ordens. Me chame no ano que vem. Vamos lá. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro olhar. Apresentação: Kleber Benvenu.